Bom, antes de mais nada, aqui no Basílio e Amigos, é um programa diferente. Esse é pesado, esse daí vocês vão gostar mesmo, entendeu? Nós vamos ter aqui o Viola, o Dinei, que já teve o privilégio de participar com a gente também lá no estúdio, né? Mas, Viola, obrigado pela sua presença aqui. Gostaria, antes de mais nada, só fazer a primeira perguntinha para você. Como foi vestir esse manto sagrado? Bom, primeiramente, Basílio, é uma honra estar aqui junto com essas duas feras, tanto você como o Dinei. É um prazer enorme. Já faz muitos anos que eu não dou uma entrevista e com certeza essa aqui é exclusiva para você, além de ser um paizão, um grande amigo, irmão, enfim, faz parte da minha família. Eu não poderia deixar de estar aqui hoje nesse programa aqui maravilhoso e de muita audiência. Eu espero que daqui para frente a audiência possa aumentar. E a pergunta eu vou responder. Para mim foi uma glória, uma bênção de Deus, porque começar desde garoto aqui, participar daquele terrão que tinha lá no fundo, para nós era um sonho, né? Era um sonho, e graças a Deus, acho que não só eu, todos os companheiros que eu tive aqui dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, que passaram pelo terrão, todos eles chegaram ao profissional. O caso do Paulo Sérgio, Marcelo de Gian, Ronaldo Giovanelli, Márcio Bittencourt, enfim, entre outros atleta, que agora não vou lembrar o nome de todos, mas o terrão foi uma coisa assim fantástica para que a gente pudesse aprender tudo lá, e quando vestir, né, quando a gente fosse vestir o manto sagrado do profissional, a gente já vinha com grande responsabilidade, com grande amor, com grande carinho, e para mim foi uma honra vestir esse manto e estar participando agora nesse momento aqui, né, dentro dessa sala maravilhosa, onde que conta toda a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aqui, esse espaço aqui tem uma energia muito boa, né? E aí depois eu faço questão de levá-los ali numa parede para vocês verem o que é o início, a história desse gigante que nós temos aqui. Mas você fez uma lembrança muito boa, né, do terrão. Então, está aqui do lado aquele que me deu uma dor de cabeça, gente. Vocês não imaginam. O Dinei. Olha, ele era já um jogador diferenciado e a gente fazia muitos treinos, não só com aqueles que estavam inscritos, mas principalmente aqueles que faziam teste e que a gente levava para fazer o confronto. E o Dinei fazia cada uma que vocês não acreditam. Driblava todo mundo, aí chegava lá, punha a bola só atrás da risca, né? Aí eu ficava só vendo e o professor querendo pegar no pé dele, né? Mas a gente tinha paciência, porque a gente sabia que ia ser um profissional, como o Viola acabou de citar aqui. E aí, Dinei, esse terrão... Aqui tem muita história, né? Pô, para mim é uma honra estar do lado... um dos maiores centroavantes que eu vi jogar aqui da história do Corinthians, eu coloco 3. Viola, Casagrande e Luizão. Para mim, esses 3 foram os 3 melhores que passaram aqui pelo Corinthians. E você, meu pai? Você lembra que um dia você mandado embora? Graças a Deus, né? Você estava aqui porque... Ele não esquece disso. Não me esqueço, porque o Zé Maria queria mandar embora. O Zé Maria é lutador de boxe. Aí o Basílio estava no profissional, né, Viola? Aí eu cheguei lá, falei, eu já estava com a carta. O Zé Maria falou assim, você vai embora, você vai embora, você vai embora. E eu estava com a mala pronta. Nisso daí eu falei, eu já sei com quem eu vou falar. O Basílio estava no profissional. Olha, Basílio, o Zé Maria me mandou embora. Eu não esqueço disso até hoje, faz uns 40, 30 anos ou mais, não sei quantos anos faz. Aí o Basílio, pera que eu vou fazer com ele. E graças a Deus, eu tenho o Basílio como se fosse um pai. Toda vez que eu falo com ele, chamo sempre ele, a dona Cecília, de mãe, ele de pai, porque ele foi um pai, senão acho que eu não seria nem jogador de futebol, e graças a ele eu tive uma história bonita aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista também. Mas isso que ele diz, né, é mérito dele, porque se você for buscar, ver os clubes que ele jogou, os campeonatos que ele teve, inclusive, depois nós vamos tocar no assunto, né, dos campeonatos ganhos por ele, mas, Viola, numa sequência boa, gostosa, quando você começou aqui no Corinthians, que você foi para o profissional, que você fez aquele gol da libertação para você, né? A dúvida que o torcedor teve, mas logo em seguida você apagou o incêndio muito rapidamente. E eu tenho o prazer de poder falar.
eu estava junto com você e eu vim buscá-lo e ali praticamente foi o passo fundamental para o seu sucesso, porque nós fomos para um lugar aqui do lado, Olímpia, quase 8 horas de voo rasteiro. Mas eu posso falar para vocês, foi um aprendizado muito bom e gostoso, e eu acho que para você também. Bom, Basílio, primeiramente eu aprovo tudo que o Dinei falou aqui ao seu respeito, né? Eu sei que a gente não veio aqui para lhe entrevistar ou para falar da sua pessoa. A gente veio aqui para falar um pouco mais de nós, jogadores, mas a gente não pode deixar de acrescentar que você realmente, aqui dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, foi um anjo para todos os garotos, para todos os adolescentes, para todos os jovens que vinham subindo do juvenil para os juniores, dos juniores para os aspirantes e assim até chegar ao profissional. E eu tive realmente um apagão, vamos se chamar assim, em 89, né, depois do gol do título, que foi dia 31 de julho de 1988, no qual eu tive a oportunidade de subir ao profissional, ser puxado para o profissional pelo Jair Pereira, e fiz aquele gol maravilhoso que todos, né, quando me perguntam dessa data, né, que foi dia 31 de julho de 1988, eles falam, poxa, você que fez o gol em 77. Eu falo, não, foi parecidíssimo, né? O Basílio fez em 77 e eu fiz em 88, mas foi super parecido porque nós dois, nós precisávamos daquele gol, né? Eu me lembro muito bem que na época, praticamente eu entrei para atuar nos profissionais, já tinha muitas feras jogando ali, como Birubiru, João Paulo Papinha, Paulinho Carioca, Paulinho Gaúcho, Denilson, Ronaldo Giovanelli, Márcio Bittencourt, Wilson Mano, Dida, Edson Abobrão, enfim, Everton, e o cara que deu espaço para que eu pudesse fazer aquele gol, Edmar. Né? O Edmar acho que foi negociado, foi para a seleção brasileira, né? Foi negociado, foi ali o primeiro passo que ele deu para ganhar o dinheirinho dele na Europa. E o Edmar naquela época ele era artilheiro da competição, né? Um centroavante que fazia muitos gols e ele abriu mão, né, praticamente de ser campeão, né, para poder fazer um pé de meia melhor para ele e para sua família. E aí sobrou, né, para aquele garoto que tinha apenas 18 anos, magro, com a barriga nas costas, né? Cheio de verminose. Nossa Senhora! E graças a Deus eu consegui fazer o mais difícil, né? Que foi o gol, no meio de tantas feras, o gol do título. E obviamente, né, Basílio, como a gente era garoto, a ficha ainda não tinha caído, demorou um pouco para cair. Aproveita e fala da camisa. Não, vou falar. Eu era um garoto ainda que sonhava muito dar uma casa para minha mãe, dar um sustento melhor. Conforto, né? Dar um conforto melhor para os meus familiares, tirar eles do Jardim Elisa Maria, onde que era um bairro bastante humilde, um bairro que eu amo até hoje, mas a gente tem que ter mudanças na vida, então eu sonhava com isso. E, portanto, antes de entrar em campo, nessa grande final do Campeonato Paulista, eu cheguei para o Miranda, né, que era o nosso roupeiro. Até hoje, até tá hoje, lá. O Dinei vai lá de vez em quando encher o saco dele também. Seu Miranda, até hoje, seu Miranda ainda está no Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu disse para ele assim, senhor Miranda, o senhor poderia me ceder as 2 camisetas, porque eu vou entrar hoje para poder fazer o gol do título? E ele olhou para mim e falou assim, garoto, você vai fazer o gol do título? Pô, nós temos Everton, nós temos João Paulo, nós temos Wilson Mano, nós temos outros jogadores consagrados aqui, você é apenas um garoto. É o dedo de Deus, né? E aí ele pegou o Basílio e disse para mim assim, não, o uniforme é assim, olha, você entra com uma camisa e no segundo tempo a gente a gente troca todo o uniforme, tira aquela molhada, aquela suada, a gente troca. Eu falei, poxa, mas eu queria entrar com as 2 porque eu tenho certeza que eu vou fazer o gol. Ele falou, não, vamos seguir dessa forma. E tinha, né, o velho nosso diretor Henricão. Henricão. Não, grande Henricão. Que era um paizão também. Um paizão. Eu cheguei para ele e falei, senhor Henrique,
todo envergonhado. Falei, poxa, eu vou fazer o gol da vitória, eu queria jogar uma camisa pra torcida e tal. E aí ele despertou, né? Falou, pô, todo mundo querendo aquele título. Eu falei, pô, se o garoto vai fazer o gol... Chama-se personalidade. Exatamente, Basílio. E aí o senhor Henrique pegou, me levou até o senhor Miranda e falou assim, Miranda, dê logo a camisa pro garoto que ele vai fazer esse gol do título. Aí o Miranda me deu as 2 camisas, aí o Henrique, eu lembro até hoje, Basílio, o Henricão chegou em mim e falou assim, garoto, você entra lá e fala com o Arnaldo, que é o árbitro da partida, que você vai sair do campo e vai jogar a camisa para a torcida porque você vai fazer o gol, senão ele vai te expulsar. E aí eu entrei em campo, pô. Bem humildezinho, bem magrelinho. Magrinho, olhando aquele estádio do Brinco de Ouro, lotado de corintiano. E eu fui até o Arnaldo e falei, seu juiz, com licença, eu queria dizer para o senhor que eu estou entrando com 2 camisas e vou fazer o gol e vou jogar uma para a torcida. Ele olhou para mim e ele deu aquela risada, sabe? Você vai fazer o gol no meio de tantas feras, né? E tal. Eu falei, não, mas eu vou fazer o gol, só não quero que o senhor me expulsa. E ele deu aquela risadinha dele e eu saí. E naquela tarde, Basílio, Deus já tinha preparado a missão dele. Já tinha posto o dedo dele apontado para alguém. Já tinha colocado o dedo dele. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade dele colocar a mão nas minhas costas e me empurrar na trajetória daquela bola que o Wilson Mano chutou. Porque a bola ia para fora. E se eu não entro de carrinho, ela ia para fora. Então, totalmente fora. Então foi um empurrão de Deus para que eu pudesse receber a benção por completa e ser campeão, dar o título não só para a nação corintiana, mas para todos aqueles atletas que já estavam ali brigando a competição inteira. E para mim foi uma maravilha, uma benção muito grande. E aí, Basílio, em 89, eu fiquei 101 dias sem fazer gols com a camisa número 9 do Corinthians. O verdadeiro apagão. Eu lembro dessa. Mas nós vamos voltar depois, eu vou contar, porque aí eu cheguei, vim para o time de cima, comecei a observar, até com o próprio Palinha, que estava na geração aqui. Mas agora eu vou ao Dinei. Meu querido, eu quero que você fale para todos os nossos ouvintes agora as suas conquistas. Porque o que mais me chamou a atenção, nós acabamos de perder agora recentemente, o Cilinho. O Cilinho tinha, olha, ele tinha você e o Marcelinho Paulista, né? É isso. Como um dos top que ele tinha lançado e que ele acreditava do mesmo trabalho que ele praticamente desenvolveu no São Paulo, né? Mas, para você, como foi também, é a identidade do Viola. Vocês também foram lançados assim, mas com personalidade, vocês superaram muito rapidamente. Graças a Deus aqui no Corinthians, além de ter você, né? Como chamo você de pai, Baza? No profissional também, eu tive a honra e a sorte de ter o Cilinho. Porque o Cilinho era aquele treinador que ele gostava dos mais novos, dos jovens. Sim. Aí, ele apostava. Isso, e aí tinha os caras de 90, que já tinha sido campeão. O Neto estava suspenso, estava o Tupã, o Fabinho, aí eles trouxeram o Mirandinha, né? Mas o Mirandinha é gente boa pra caramba. Mas só que o Cilinho sempre ele falava assim, se o cara tem nome, ele vai jogar pelo o que ele estiver jogando. Se ele estiver bem. Agora não vai jogar pelo nome. E só que a gente, tanto eu, Paulo Sérgio Cilinho, e o Marcelinho Paulista, estava vindo bem. E foi num domingo, acho que foi assim, ele chamou eu, Paulo Sérgio e Marcelinho Paulista. Aí ele falou assim, vocês vão... Eu acho que vocês têm mais potencial do que os 3 estão jogando. Ele falou assim para mim, para o Marcelinho Paulista e Paulo Sérgio. Aí a gente moleque, a gente falou, mas como assim? Você estava falando de um cara que foi campeão brasileiro, que é o Fabinho, que foi titular, o Tupanzinho que foi gol do título e o Mirandinha. Aí eu ficava assim, moleque, falei, o Mirandinha jogou no Newcastle, jogou no Palmeiras, artilheiro de tudo. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Aí o Paulo Sérgio sempre já teve personagem, o Buio sempre foi chato. O Buio sempre falou assim, não, eu acho que eu tenho condições. O Buio falou assim, eu era o último a falar. Eu falei, eu tava com medo, porque eu ia falar que o Mirandinha jogar mais do que eu. Aí o Paulo falou que jogava mais que os caras, que o Cilinho queria escutar isso. Aí o Paulo falou, eu jogo, eu tenho condições de jogar titular. O Paulo Sérgio falou, tudo bem. Aí o Marcelinho falou, tem? Aí eu falei, eu também acho que eu jogo mais que o Mirandinha. Ele falou, então vocês 3 que vão jogar. Ele queria testar a gente,
Viola, ele falou, Ele era dessa ele forma queria mesmo. testar a gente, porque senão... Ele queria ver a reação que você tinha. nossa. E eu tava vendo o Paulo Sérgio, se começasse comigo, eu acho que ia pipocar. Eu falei, não, o Mirandinha joga mais que eu. Aí eu vi o Paulo Sérgio, que o Paulo Sérgio sempre foi entrão. Aí ele falou assim, não, eu jogo melhor com os três, Paulo Sérgio é foda. Porque é um neguinho chato. Você sabe bem, Viola. Ontem ele falou assim, eu falei, pô, eu vou na mesma linha, né? Que se cai os três de uma vez, né? Que o Paulo falou que tinha condição, o Marcelo falou que tinha condição, eu falei que não tinha. Eu falei, eu também tinha. Aí ele colocou nós três para jogar e dali ele deu sequência para nós. Não, e teve uma trajetória linda, maravilhosa. Foi um dos melhores treinadores que eu peguei, viu? Ele... A trajetória sua, ela é boa e importante, mas gostaria também, Viola, aproveitando o gancho, que você falasse... É lógico, todo mundo viu o seu trabalho, essa desconfiança que eles tinham de você é porque justamente o número de jogos que você ficou sem fazer gol. E era gozado. Eu chegava aqui, eu estava trabalhando na base, e aí me chamaram para vir auxiliar em cima. Aí eu vi o Viola lá num canto, né? Eu falava pro pessoal, pô, o garoto fez um gol, mas, pô, vocês ainda... O jornal é uma coisa, mas o grupo aqui teria que estar dando esse apoio a ele, né? Mas ele, pela forma de ser, ele se recuava também. Ele ficava no cantinho dele, terminava o treino, ele ficava sentado lá no canto. Aí, quando chamavam ele para vir fazer a forca, ele ia lá na forca e tal. Mas a coisa foi tão rápida na vida dele que, de repente, quando ele foi emprestado a primeira, na segunda, tchau, benção, ele voltou e aí tivemos só seleção. E aí? Verdade, Basílio. Como eu disse, né? Depois do gol, foi um peso muito grande, porque a ficha não tinha caído ainda, né? E a cobrança, né? Que existia. E a cobrança era muito grande. Todos os lugares que eu ia, shopping, cinema, às vezes eu ia para a Praça do Correio, mas todos os lugares que eu ia, e a torcida do Corinthians é muito grande. Todo lugar tem 15 torcedores do Corinthians. E todos me cobravam muito. Poxa, mas você não faz gol mais, você fez o gol do título, não faz mais gol. E eu, calma que eu ainda vou conseguir fazer. E nisso, isso sobrecarregou um pouco, porque antigamente o futebol ele não tinha essa facilidade de hoje. A gente não tinha nutricionista, a gente não tinha psicólogo, a gente não tinha essa estrutura, né, o apoio que vem de fora, né, para dentro de campo. Era nós em campo e nós em campo. Então, muitos outros profissionais, às vezes, né, por ter seus familiares e tal, às vezes não parava um pouco para poder aconselhar, para poder dar uma palavra de conforto, e isso deixava eu muito preocupado, porque eu não conseguia fazer gols. Eu sabia do meu potencial. Ele é extrovertido, mas ele também é totalmente acanhadão, principalmente quando ele começou, assim, no aspecto de ser cobrado, e ele fazia o trabalho dele totalmente à parte dos demais. Uhum. Não, com certeza. Basílio, eu lembro muito bem, que talvez você não lembre, mas eu lembro que muitas das vezes você me pegava e falava assim, negão, você não pode acabar o treino e ir embora sem dar entrevista. Os jornalistas estão te procurando e às vezes o cara escreve o que eles querem. E eu falava, poxa, Basílio, eu não estudei, não sei falar direito, eu tenho medo de falar e tal. Você falou, não, negão, você tem que parar e tem que atender a imprensa, você tem que ser amigo da imprensa, porque senão eles começam a inverter as coisas e começam a escrever sem você falar, e quem lê é como se você estivesse falando. E muito disso aconteceu, porque várias vezes amigos meus, né, porque eu nunca fui de ler jornal, nunca fui de ficar vendo revista e nem pornografia, hein? Nem revista pornografia. E aí alguns amigos meus falaram assim, poxa, você viu no jornal que saiu? Né? E às vezes os caras escreviam assim, puto, o Viola estava na discoteca ontem com 5 mulheres gastando o dinheiro que ele ganhou. E isso, Basílio, era pura mentira. Eu poderia até estar na noite, porque eu sempre assumi de frente os meus problemas, sempre fui muito verdadeiro. Quando eu tinha de sair
eu saía mesmo, saía com o meu dinheiro, mas nunca fui de esbanjar, nunca fui de gastar. Para quem não me conhece, e eu sei que a Rádio Capital tem uma audiência muito grande, e dificilmente as pessoas que não me conhecem acreditam. Eu não bebo mais nem cerveja. Então as pessoas falam, mas como? Isso nós somos testemunha, né, Dinei? Sim, sim. Eu falo para todo mundo, esse Viola Sim. não bebe. Todos os lugares que eu chego, as pessoas me oferecem cerveja, ou me paga uma aqui, ou põe uma aqui na mesa. Eu falo, não, eu não bebo. Mas como assim? Você parou? Eu falei, não, ainda nem comecei, porque eu nunca bebi. Mas por fato de eu ser lá da periferia, eu não gosto de falar comunidade, eu sou do tempo antigo, né, da favela, ser um negrão totalmente extrovertido. Então as pessoas criaram uma imagem minha que eu ia muito para a noite, que eu gastava muito o meu dinheiro, que eu esbanjava com mulheres. E eu, Basílio, graças a Deus, sempre fui muito centrado, sempre fui muito preocupado com a minha família, com a minha mãe. Eu ia falar, era muito família mesmo. Com o meu pai, com meus irmãos. Eu cuido deles até hoje, não só da minha família, como esposa, filhos, amante, ex-mulheres, enfim. Aí tem um monte de gente. Boa. Tem um monte de gente, mas eu nunca abandonei É por isso que você os meus continua pais. jogando, né? É por isso que eu continuo trabalhando. Então, Basílio, esse apagão foi por conta de tudo isso que eu expliquei agora, mas você tem uma grande parcela, uma grande responsabilidade na minha vida, na minha carreira, como o Serginho Chulapa também. Todos têm uma imagem do Serginho, o negão é maloqueiro da Casa Verde. Ele é. Mas o Serginho sempre foi uma moça, um cara muito educado, um cidadão que quando via qualquer jovem em apuro, ele passava altos conselhos de grande personalidade. Ó, tá vindo do Viola, vocês estão ouvindo isso, hein? Isso eu posso falar e assinar embaixo, porque, Basílio, em relação a você, Serginho Chulapa, e outros profissionais, porque se eu for citar aqui as pessoas, o Birubiru, o próprio Neto, Ronaldo Giovanelli, Márcio Ronaldão, Bittencourt, então. essas pessoas, eu só tenho gratidão. Eu só tenho gratidão. Vocês me ensinaram muito, eu aprendi muito com vocês, porque o fato de eu ter falado aqui que eu não estudei, mas eu sempre observei, eu sempre prestei atenção e eu sempre procurei escutar os mais velhos. E eu escutava muito, né? Olha, não queira comprar um carro, compre uma casa para sua mãe. Ajude a sua mãe primeiro. Olha, não queira, deixa o Audi de lado, deixa o Escort R3 de lado, o Cadete de lado, que eram os carros do momento naquela época, e faça o seu pezinho de meio. O carro vai vir naturalmente, com o seu esforço, com o seu trabalho. Então, essas coisas pequenas, ô Basílio, que me fizeram crescer. E o grande responsável de me levar à seleção brasileira foi você. Foi você. Não, foi você mesmo. Não. Entendeu? Foi você, uma grande parte foi você, porque quando mais eu precisei, né, eu cheguei a treinar aqui no Parque do Piquiri, sozinho, com risco de ser mandado embora do Corinthians. Isso sem o meu grande padrinho, sem ele saber que era o Vicente Mateus, ele não sabia de muitas coisas. E você, Basílio, acabou me levando emprestado para o Olímpia. Exato. E foi aonde que eu cresci como homem, como atleta Como profissional. ele foi acima da média. Ninguém se conformava de você não estar jogando no time do Corinthians. Eu falei, mas calma. Exatamente, Basílio. E quando você me levou para lá, acho que foi em 91, né? Acho que foi, mais ou menos. Em Campeonato 91, Paulista. eu cheguei lá, eu vi que tudo diferente, estádio pequeno, torcida muito pequena, cidade pequena, a gente não tinha roupa para treinar, a gente não tinha Maiores dificuldades. toalhas para se enxugar, tinha que se enxugar, secar para usar no treino da tarde. Às vezes eu ficava ali sentado na praça, eu morava no hotelzinho, você morava lá no hotelzinho, exato. eu sentava na praça ali e falava, oh meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui?
Mas logo caiu a ficha e eu disse, poxa, eu vim buscar alegria, eu vim buscar personalidade, eu vim buscar profissionalismo. Aprendizado rápido. Eu vim buscar algo maior para que eu possa retornar para o Esporte Clube Corinthians Paulista e dar um salto naquilo que eu sonhei quando eu estava lá no Elisa Maria, na favela, e queria ser alguém. Então, Basílio, eu só tenho que te agradecer. Os ouvintes da Rádio Capital, me desculpa, mas eu seria muito ingrato se eu não comentasse esse assunto aqui, porque a verdade tem que ser dita. Eu acho que é até uma homenagem, né, que eu estou fazendo para o Basílio, porque isso a gente se faz em vida. E eu estou quase sempre com o Basílio em alguns eventos, com o Master Corinthians, em muitos lugares, e eu nunca tive a oportunidade de parar para poder falar isso para ele. Porque tem sempre muita gente puxando o Basílio para cá. O Basílio é muito querido, todo mundo abraça, todo mundo beija, todo mundo quer uma opinião, todo mundo quer um conselho. Então, hoje, eu pude te falar isso daí, que eu sou muito grato pelas coisas que eu tenho hoje, por quem eu sou hoje, pelo pai de família que eu sou hoje, pelo bom filho, pelo bom esposo. Basílio, muito obrigado por tudo e você pode perguntar o que você quiser de mim. Não, obrigado. Pô, parece que eu que estou sendo entrevistado aqui, a homenagem desses dois aqui é uma coisa incrível. Isso que o Viola está dizendo é pelo seguinte, porque eu, quando assinei com o Olímpia, o Viola foi procurado pelo São José. Eu vou dar um exemplo assim mais ou menos rapidinho. Ofereceram 10 para ele. Aí eu falei assim, 10? Não. Peraí, chamei o diretor, falei, olha, o Viola vai ficar lá. Olha, a diferença é 50, nós pagamos. Aí o Viola foi, porque eu achava que naquele momento ele tinha que ganhar o dinheiro. E você vê, nós fomos juntos, ele fez um excelente trabalho, ele teve um aprendizado muito rápido. E aí depois, quando terminou o meu contrato, eu acabei voltando para o Corinthians, né? E aí é o que pegou. Porque quando o senhor Vicente Mateus me chamou, aí eu cheguei, aliás, os roupeiros, toda a comissão técnica já estava perguntando, Basílio, você não vai trazer o Viola? Eu falei assim, eu vou, eu já vi, ele está ali atrás, né? Deixa ele quieto. E o senhor Vicente já tinha perguntado para mim, né? Aí eu falei, deixa ele quietinho aí, que daqui a pouco, quando terminar a apresentação, ele vai lá na sala falar com o senhor, tá bom? Aí eu vi o Viola, falei, e aí? Você não está treinando, não? Ele falou assim, eu tô treinando separado. Eu falei, então tá bom, segura aí um pouquinho, depois a gente fala aí, tá? E aí foi aquele que vocês já são sabedor. Voltou, foi o artilheiro de sempre, foi irreverente, foi para a Copa do Mundo, se tornou campeão mundial. E essa figura linda, maravilhosa que ele mesmo acabou de contar, que eu Dinei, que estamos muito próximo dele, somos sabedor. Agora eu vou com o Dinei um pouquinho de novo. Dinei, fala para mim sobre tudo que você enfrentou na sua vida, que foi bom esse aprendizado com o Cilinho, e um dos pontos mais importantes também, né? Essa sua saída para alguns clubes, eu acho que te ajudou muito, te deu muito aprendizado profissional. E ali que você começou a se tornar também um jogador interessante, onde vários clubes vieram ao seu encontro. E um dos pontos mais importantes, fala aí quantas vezes você foi campeão também. Assim, voltando ao assunto do Viola, isso é bonito se ver porque isso se chama gratidão. Gratidão a gente faz em vida. Porque as pessoas acham que a gente só tem que elogiar as pessoas depois que a pessoa morre. Isso foi muito bonito que o Viola falou. Obrigado. Viu, Viola? Isso, você vê o quanto que o ser humano quanto que o Viola é grande. E vou falar uma coisa, tudo que o Viola falou, eu assino embaixo. Todo mundo pergunta na rua para mim se o Viola bebe. Eu falei, o Viola é daquele jeito mesmo, sem beber. Se ele tomasse uma cervejinha. Ele é desse jeito mesmo, sem beber. As pessoas, pô, mas o Viola não bebe? Eu falei, nunca bebeu, pô. Até hoje ele não bebe. Mas é igual, às vezes, Baza, às vezes a gente se deslumbra por ser muito novo, né? Sim. Com 20 anos, 21 companhia, anos. Né? Isso, as companhias. Todo mundo já sabe o que aconteceu com a minha vida, tive problema com drogas, né?
Então, acho que você saindo assim, porque aqui no Corinthians, a gente chegou no topo. Porque antigamente, Sim. as crianças, hoje, os mais jovens, acho que o topo era jogar no Real Madrid, Barcelona. Para nós, não, mas a gente queria. O topo para nós era o Corinthians. Que a gente cresceu aqui dentro e a gente queria ser o quê? Profissional. Aí você chega naquele topo, aí você começa a se deslumbrar com um monte de coisa. Começa com as companhias. Não que eu vou colocar culpa nas companhias, porque o maior culpado somos nós mesmo que faz coisa errada. A mente se torna fraca perante aqueles convites que a gente deveria pensar muito antes. Né? Sim. Mas só que teve pessoas que me ajudaram bastante nesse período que eu tive de ficar jogando time aqui, time colar, e tive problema com doping lá no Curitiba 96. Graças a Deus que eu peguei uma pessoa, é a única pessoa que eu não chamo de bando, que eu falo que esse é São Paulino mesmo, que chama Marco Aurélio Cunha. Esse cara eu tenho que tirar o chapéu para ele. Diferenciada. Esse eu tenho que tirar o chapéu para ele, porque ele foi uma pessoa que me pegou, falou para assumir tudo que as coisas que eu fiz que eu fiz de errado, na época que eu cheirei cocaína, que o presidente do Curitiba queria que eu colocasse culpa no massagista. Aí o Marco Aurélio Cunha veio e falou comigo, falou o seguinte: Ney, você vai ser o primeiro caso do país que vai assumir uma coisa que poucos têm coragem de assumir. Então ele fez minha cabeça, e ali, Baza, foi o que mudou minha vida profissional. Aí eu comecei a entender, com 26 anos, aonde que eu queria chegar. Aí o Marco Aurélio Cunha, o Coronel de Ferrarini, que era um psicólogo, botaram na minha cabeça: pô, você vai ficar dando cabeçada até quando? Todo mundo quer ser um jogador profissional, você tem e está jogando fora. Exatamente. Você entendeu? Então, eles foram muito importantes na minha vida, como você foi no começo da minha carreira também. Então, esses caras, Marco Aurélio Cunha, Coronel Ferrarini e o seu Pepe, que eu não posso deixar de falar, o seu Macia. O seu Macia tá louco. Foi a primeira pessoa que acreditou em mim depois do doping. E ele falou: Dinei, vou fazer você voltar lá para o Corinthians. E isso aconteceu, e foi em 97 para 98 que eu voltei aqui, graças a essas 3 pessoas. E você foi o carro-chefe, uma mudança geral de um plantel que você pegou, que era conflitos e conflitos. Não, vou te falar uma coisa. O Vanderlei até fala hoje, o Oswaldo de Oliveira. A sorte, porque eu era o único remanescente de 90, né, quando eu voltei para cá, né? Sim, sim. E outra, e a gente, vou te falar uma coisa, era complicado lidar com Marcelinho, com Edilson, com Vampeta, com Rincon. Então, vou te falar uma coisa, não, mas o Rincon de todos ali era o que tinha menos mais vaidade. Equilibrado, era né? o que tinha menos vaidade. Então, graças a Deus, eu cheguei no momento certo com essas cobras aqui. E eu sempre, com essas cobras, picava mesmo essas cobras. Mas dentro de campo, a gente não era tão unido fora de campo. Mas o Vanderlei e o Oswaldo sempre falam, como eu era um dos caras mais velhos quando eu voltei para o Corinthians, do elenco, e eu juntamente com o Rincon, eu acho que quem tinha era o Maurício, o goleiro, então a gente sempre era o que conversava mais com essa galera. Com o grupo. Então, às vezes as pessoas acham que é importante você sempre estar jogando de titular, não. Às vezes você também é importante para lidar com esses caras de fora, porque a gente era como se fosse um auxiliar do Vanderlei e do Oswaldo. Quantas brigas aqui? Vou contar uma rapidinha, a passagem do Marcelinho aqui. O Marcelinho teve uma confusão lá lá na Bahia. Aí o Vanderlei falou assim: nós ganhamos o torneio de Quitéria. Aí o Vanderlei falou assim: ó, vocês não me fazem besteira, eu vou deixar vocês só irem para o outro. Quem quiser vai direto para o aeroporto 7, 8 horas da manhã. Mas só que eu não quero que traga ninguém aqui no hotel. Para quê? Então, né, liberou a gente, né? Legal. E o Cuco tava sabendo, mas o Cuco é terrível. Aí nós fomos tudo pro samba, ninguém vai fazer nada, senão vai complicar todos nós. Se um fizer coisa errada, para que você vai levar a gente lá? Para quê? Mas isso daí o Cuco não fez nada, mas o que acontece? Ele vai lá e a tiazinha que era do H, sim. Ela estava concentrada lá. Mas só que o Vanderlei não sabia o que o Cuco faz. Vem e me chega com ela de carro. Aí o Vanderlei achou que ele estava junto para ir para o hotel. Puta, nem te conto. Aí deu uma confusão, Basílio do céu. E procura o Marcelinho, vai no quarto do Marcelinho, o Marcelinho não tá. Aí vai no quarto dessa tiazinha, porque o Vanderlei sabia de todo mundo que estava no hotel. Aí legal. Vamos, o Marcelinho vem. Aí o Vanderlei falou: tá afastado, você ferrou tudo o grupo de jogadores, vocês vão ficar tudo concentrado aqui agora a partir de 2 dias por causa do Marcelinho. Ó, o Marcelinho. Então você vai ver quem manda no clube. Que isso? Fez esse afronto? Fez esse afronto. Aí legal, Corinthians e São Paulo, primeiro jogo brasileiro em 98.
Aí nós fomos direto para a concentração. Aí o Vanderlei falou assim, o Marcelinho está dispensado, isso aí não foi na hora do almoço. O Marcelinho, não vou embora, vou ficar aqui na concentração. Aí, 2 horas da tarde, aí ele até para a eleição, o Marcelinho está lá na frente. Assim, era para o Marcelinho ter ido embora, né, jogar. Aí, nisso daí, o Vanderlei, está todo mundo sentado, o Marcelinho na frente. Aí o Vanderlei falou assim, enquanto esse cidadão estiver aí, eu não vou dar para eleição. O Marcelinho, eu não vou sair daqui, então não vai ter para eleição. Aí o Vanderlei falou assim, Fred, você com a capitão, você dá um jeito. O Fred só fez assim, o Marcelinho, você vai ver, Vanderlei. Então só fez assim. Olha, isso é só o que aconteceu. Eu vou te contar uma coisa, viu? Ó, histórias bonitas, linda, maravilhosa. Eu sei que eles também, daqui a pouco, eles têm compromisso, tá? Mas vamos para as perguntas finais. Viola, o que a sua família significou para você e significa até hoje por tudo aquilo que você já enfrentou? E eu sei das dificuldades, que foram muito grandes, né? Mas os nossos ouvintes gostariam de que você expusesse um pouquinho, porque quando eu fiz essa pergunta aqui para o Serginho Chulapa, o Serginho começou a chorar porque ele lembrou de tudo que aconteceu, ainda mais ele que perdeu mãe, pai. Mas você não, você tem todos aí com você, está do seu lado. Basílio, primeiramente, você faz parte da minha família. Obrigado. Antes eu gostaria de perguntar para você, o que você lembra do ano de 1992, dia 22/2. Puta, agora você me pegou. Te peguei. Quando eu disse para você que você faz parte da minha história, é porque realmente faz, e você tem uma grande parcela de ter me colocado na seleção brasileira para ser tetracampeão do mundo, através da sua gentileza, do seu olho clínico, do seu profissionalismo, da pessoa que você é, enfim, do anjo que você é. Dia 22 de fevereiro de 1992 foi quando você assumiu o profissional do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você me trouxe de volta para o elenco e esse dia nós fomos jogar no Caio Martins, aonde você me deu a camisa número 10. Vai lá. Para eu jogar. E nós ganhamos lá dentro do Caio Martins de 4-2. Foi num sábado. Num sábado, 4-2. E lá eu já comecei a fazendo 2 golaços, né? Que era em cima do grande Márcio Santos, que depois foi tetracampeão juntamente comigo. E ali começou a minha trajetória para a minha glória, para a minha felicidade e a felicidade de todos nós, inclusive agora respondendo a sua pergunta dos meus familiares. Basílio, o homem, ele não vive sozinho, né? E quando ele não tem egoísmo, e quando ele tem um bom caráter, uma personalidade, ele cuida de quem sempre cuidou dele. E eu tenho assim, até hoje, minha mãe está ali velhinha, eu tenho o meu pai até hoje. Graças a Deus. Meus 2 irmãos. Eu tenho uma família maravilhosa, embora o sofrimento, todos nós temos uma cruz para carregar. E faz parte. Faz parte. E a minha cruz, Basílio, não sei se ela é muito pesada ou pouco pesada, mas graças a Deus, sempre Deus colocou a mão em mim e me deu força e saúde para que eu pudesse carregá-la para todos os lados. E você conhece a minha família, você sabe que eu tenho o meu pai, que ele tem problema há muitos anos, né? Por sequência, meus 2 irmãos, né, também ficaram com a mesma doença do meu pai. Uma sequela, né? Com certeza. Então, sobrou apenas minha mãe, que graças a Deus ela tem uma saúde de ferro, que ela, né, é culpada assim, no bom sentido, né, que ela tem uma força que ela sempre passou para mim, porque ela cuida desses doentes e nunca os abandonou, né? Ela tá lá magrinha. Muito pelo contrário, né? Tá lá até hoje e eu me espelho muito assim na minha mãe, né? Eu tenho o costume de falar que ela é muito guerreira e eu sempre fui guerreiro
né? Eu sempre estou do lado deles, eu sempre faço as coisas para eles. E isso, Basílio, vou contar aqui para os ouvintes, às vezes eu moro em Alphaville e eles moram aqui na Vila Carrão. Então, às vezes, 4 horas da manhã, se tem algum problema, se queima, né, um exemplo só para os ouvintes, se queima uma lâmpada, é o Paulo, né, que sou eu, Chama o Paulo, Sérgio. chama o Paulo. E minha mãe não tem muita noção de horário, porque realmente ela acorda cedo, sempre acordou cedo, baiana e tal, sempre acordou cedo. Então, 4 horas da manhã ela liga em casa e a gente acorda todo apavorado, achando que alguém faleceu, alguém caiu, alguém está doente. Ela fala, não, Paulo, que a pia minha está entupida, será que você pode arrumar alguém ou pode vir Vocês aqui? estão ouvindo, Pode isso vir é o aqui coração, consertar? hein? Basílio, mas para mim é um enorme prazer, porque primeiro eu ainda tenho meus pais, eu tenho meus irmãos, porque eu acho que quem já perdeu sabe o quanto é dolorido, o quanto é difícil. E eu não, lógico, a gente não quer, né? Eu ainda não passei por isso, então eu não sei como é que é essa dor, mas com certeza, Basílio, a minha família é o que me dá força para eu estar aqui hoje com vocês, nessa entrevista maravilhosa. É eles que me dão força para que eu possa, às vezes, ser convidado por uma empresa, por alguém, para fazer uma palestra, para fazer um trabalho em Manaus. Aonde for, é eles que me dão essa inspiração. Basílio, além da gratidão que eu tenho por você e muitos profissionais que me ajudaram, a minha família foi fundamental na minha vida. Eu quero contar só uma historinha rapidamente aqui. Em 88, depois que eu fiz o gol, né? Tinha um cidadão aqui que era nosso amigo, até hoje, né? Acho que ele não está mais aqui, ele está nos Estados Unidos, que é o João Bosco. Ah, o João Bosco. O João Bosco. Eu falei para o João Bosco assim, ô João, eu já fiz todas as minhas comemorações e tal, agora a gente está mais sossegado e tal. Será que você não me levaria aqui em Santana, ali no Mandaqui, porque meu pai está internado lá e eu queria ir lá dar um abraço no meu pai, ver se ele já está melhor, né? E trazer meu pai de volta. Meu pai é um santista roxo, viu Pelé jogar. E eu queria falar para ele que eu sou campeão. E aí o João Bosco me levou até o hospital. E para quem não sabe a doença do meu pai, ele tem esquizofrenia. Exatamente. Ele tem esquizofrenia, meus 2 irmãos também foram para o mesmo caminho. E o único mais doidão sou eu. Mas é um doido beleza e por natureza. Que cuida de toda essa família. Que cuida de toda a família. E aí eu fui lá naquele hospital, que todo mundo, né? Antigamente todo mundo falava, hospital de doido, né? E eu fui lá nesse hospital de doido, falando na linguagem de antigamente, e, encontrei meu pai, o João Bosco estava lá, juntamente comigo. Puxa, mas aí parou o hospital inteiro, os médicos, os enfermeiros, eles vieram me abraçar. Nós somos corintianos, a gente viu você na televisão, nós mostramos você para o seu pai e tal. Aí eu falava para eles assim, olha, eu só quero saber se o meu pai já está bom, porque eu quero levar ele embora para casa. O seu Vicente Mateus acabou arrumando um apartamentinho para nós aqui na Rua São Jorge. E eu queria... É o prédio onde o seu Vicente tem. E eu queria levar ele para casa. Aí os médicos, não, ele já está melhor, já está legal, ele está super feliz e tal. É só manter os remédios agora para ele e tal, que ele vai ficar super bom. E, Basílio, naquele dia eu chorava muito, né? Calma, é isso aí. Pode respirar fundo, que faz parte. Essa aqui é uma pergunta meio forte, entendeu? Porque o que eu falei para você, o Chulapa, que é o Chulapa, ele também, ninguém acreditaria que ele também, como é o seu caso, entendeu? Fosse entrar nesse... Mas faz parte, entendeu? Desculpa. É uma emoção que a gente sabe. Desculpa aos ouvintes também, mas eu tenho, assim, todo o meu passado, Basílio, em mente. Eu tenho condições hoje de fazer 40 livros bons e 40 livros ruins, porque são coisas boas e tem coisas ruins também na nossa vida. Nada é perfeito o tempo todo. Exato. Então, eu fico muito emocionado
em falar do meu pai, da minha mãe, porque eu sou filho de 2 analfabetos que lutaram muito para comprar uma borracha, um lápis e um caderno e mandava eu ir para a escola, Basílio. E eu era o cara mais inteligente da escola, mas eu achava que eu tinha que ajudar em casa. Eu não ia para a escola para poder catar papelão, eu não ia para casa para poder catar latinha na rua, porque faltava alimento dentro de casa. E minha mãe, quando chegava, foi para a escola. Eu fui, mãe. Fui para a escola assim, tá, olha que eu vou saber. E eu ficava assim, Basílio, 2 semanas sem comparecer, mas eu vendia limão na feira, eu, sabe, arrumava algumas economias. E quando minha mãe chegava, eu falava, mãe, eu comprei meio quilo de açúcar, né, que era aquela açúcar cristal que vendia por quilo. E comprei meio quilo de feijão e meio de arroz, vai dar para pôr na marmita. Mais tarde, eu tinha apenas 7, 8, 9 anos, 10 anos de idade e tinha um grande sonho, porque o meu negócio era jogar futebol nos campinhos. Eu já sabia que eu tinha um potencial, eu só queria ter uma oportunidade na vida para poder agarrar e ser alguém. Eu nunca imaginei, Basílio, que o futebol ele dava grandes frutos financeiramente. Eu sonhava em ser um atleta porque eu via vocês com agasalho do clube, dando autógrafo, aparecendo no Globo Esporte e tal. E eu queria ser que nem vocês, mas eu não sabia que se pagava um atleta, eu não sabia. Depois que eu comecei a entender, que eu comecei a me envolver, eu falei, poxa, é essa a profissão que eu quero. E o mais que eu lembro assim, sabe, Basílio, da minha família, é que a gente morava... Para quem conhece, sabe que a Zona Norte ela é perigosa. Quem mora na comunidade se torna bastante perigoso. Enfim, e quem não tem cuidado acaba indo para o mau caminho. Sim, sim. E minha mãe falava assim, Basílio, olha, garoto, eu sou empregada doméstica, o seu pai descarrega fardo de arroz e batata ali no Brás, e só que a gente não mexe nas coisas de ninguém. O dia que cair uma bola no quintal, você deixa a bola lá porque o dono vai aparecer e vai levar. Se cair uma agulha, não for sua, deixe lá, não mexa, porque se mexer você vai levar uma pisa, porque antigamente era fio de ferro, era espada de São Jorge, era mangueira e tal. Eu apanhei muito pouco, né? Eu apanhei muito pouco e às vezes que eu apanhei, Basílio, é porque eu brigava com 2, 3 na rua e às vezes batia nos moleques e as mães iam reclamar e minha mãe acabava me batendo porque eu machuquei o garoto e meu pai me protegia. Não, deixa eles resolverem lá e tal. Então, Basílio, eu aprendi uma coisa que hoje eu passo para os meus filhos, passo para os meus sobrinhos. Eu já tenho um neto de 4 anos, eu passo para o meu neto. Que legal. E eu que passo bom. também, Basílio, para algumas crianças que eu vejo que são carentes e que precisa de pelo menos uma palavra. Eu não dou R$1. Às vezes eu dou um saquinho de pipoca e dou uma palavra de conforto. Garoto, estuda. Garoto, obedeça a sua mãe. Não mexa no que é dos outros. E eu aprendi assim, Basílio. E eu tive sim 2 escolhas para poder seguir. Basílio, eu era chamado toda noite por outros amigos meus com aquela garruchinha, né, de pirata, que são 2 tiros e uma carreira. Vamos assaltar? Vamos roubar um prego? Um prego era pai de família. Sim, sim, sim. Basílio, todas as vezes que me falavam isso, eu falava assim, não, meu pai está me chamando que amanhã eu tenho que ir para a escola. Aí eu voltava para a escola. No outro dia eu pegava o meu material e ia para a escola. Era um jeito de eu me esconder daquele chamado dos meus amigos. E todos eles, eu já vi, antigamente não tinha drogas pesadas como cocaína, crack. Era lance-perfume, era cola de sapato e maconha. Basílio, mas várias vezes eu tive a oportunidade de experimentar o que eu quisesse, mas sempre com a minha personalidade. E eu
sangue nos olhos, porque eu não dava bobeira. Se alguém gritasse um pouquinho mais alto, eu saía na porrada. Não me importava quem era o irmão, se o irmão era aqueles bandidos pesados, eu saía na porrada, mas eu tinha a minha responsabilidade. E eu falava, não quero, não aceito, isso não vai me fazer bem. E dali eu caminhava para casa. Então, essas coisas, Basílio, que os meus familiares me ensinaram, não me importa se eu carrego uma cruz ou se eu vou carregar 10 por eles, mas eu vou conseguir carregar até 20, porque eles me colocaram nessa situação de eu estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Capital, de estar aqui fazendo essa homenagem para você. Obrigado. De estar aqui falando para os meus familiares. E hoje, Basílio, o que eu posso dizer, porque é assim, as pessoas às vezes não sabem aonde está o Viola, porque o Viola não está em todos os programas, embora sou muito Ele convidado. nem vai. Não Você vou. deixou o Raul está emocionado ali. A verdade é uma só, Basílio. A minha carreira, ela acabou, eu parei muito bem, sou um cara muito feliz, não sou milionário, mas tudo que eu quero eu consigo ter, sabe? Eu consigo ainda trabalhar, vendendo a minha imagem, fazendo os meus eventos. Hoje, né, eu cheguei em Alphaville em 1993. Até hoje eu moro lá. A minha família, graças a Deus, estão todos bem estruturados. E eu só não posso abrir minha casa, porque eu nunca fiz isso, não gosto de fazer. Eu acho que as pessoas não têm que ficar mostrando o que tem ou o que não tem, E eu, graças a Deus, eu estou dizendo aqui para os ouvintes da Rádio Capital que eu estou bem vivo, bem feliz, bem alegre. Tenho uma família maravilhosa, não só os meus pais, meus irmãos, mas sim meus filhos. Tenho 4 filhos e um neto, como eu já disse. Cuido de mais 2 filhos que já veio com o pacote completo. Né? A mulher veio, já trouxe o pacote completo. Então, na verdade, eu tenho 6 filhos. Gente, o que eu peço nesse momento, final de ano, eu só peço que vocês tenham paz, tenham amor, carinho ao próximo também. E que você não precise oferecer nada para ninguém, a não ser uma palavra de conforto, um abraço, um beijo, e dizer para a pessoa, Deus te abençoe. Obrigado, Viola. Ele não vai em lugar nenhum, por isso que eu sei que é uma exclusividade para mim, é um prêmio que ele está me dando, entendeu? É um presente maravilhoso a vocês ouvintes também. Quando se fala, você tem que carregar, sabe o que é isso? É o fardo. É ele que escolhe. E ele escolhe porque ele sabe que essa pessoa pode carregar esse fardo. E você é essa identidade, como eu sou também, mas tudo isso a gente tem que agradecer por ele nos dar essa força. A gente só tem superação. Obrigado mesmo pela sua presença e vou aproveitar o irmãozinho do lado que também está emocionado ali. Gostaria que ele falasse, porque eu tive o privilégio, na minha infância, eu conhecia a mãe do Dinei. A gente morava lá na Casa Verde, as ruas não eram asfaltadas. A família onde a mãe do Dinei morava era muito grande. A casa tinha que ser grande. E o número de pessoas que conviviam lá também eram. Mas o Dinei, quando teve a oportunidade, ele começou a fazer aquilo que era mais importante, né? Todos aqueles que jogam, que iniciam hoje o futebol, eu falo sempre, procurem valorizar a família em primeiro lugar. A pessoa que você pode falar muito bem, né, Baza? É a pessoa que faz mais falta na minha vida, você sabe muito bem que é minha mãe, né? Sim, por isso que eu toquei nesse assunto. Ela morreu muito nova nos meus braços, você sabe disso, de infarto fulminante, conversando como tá você e o Viola aqui, do nada caiu nos meus braços, saí correndo para ela para o hospital, não deu mais tempo. E a única pessoa que me deu apoio na hora que eu mais precisei, eu estava jogando, foi ali que eu parei de jogar com 31 anos. E eu fiquei muito surpreso pelo carinho que você tinha pela minha mãe, que não foi nenhum companheiro meu jogador de futebol no enterro, não foi nada. Sabe qual foi a pessoa que foi no enterro da minha mãe? Foi esse cara aqui. Os caras que jogavam comigo, e eu fiquei meio desnorteado, porque você, é sua mãe, né? É sua mãe, mano. Você tá ali, eu conversando com ela,
Do nada ela deu um infarto. Saí correndo para ela para o hospital, o médico falou, Dinei, sua mãe teve um infarto fulminante nos seus braços. Meu braço com 51 anos, eu tinha 30 anos. Pô, aí eu fiquei sem chão, fui fazer terapia. Aí chegou lá... Depois fui fazer terapia depois de uns 2, 3 meses, porque eu não acreditava, né? Toda hora eu ficava falando assim, Com a perda, né? Com a perda. Eu falava assim, pô, mas... ela faleceu 1h da tarde, aí o velório foi 9h da noite. Todo mundo que chegava no velório, eu falei, pô, mas 7 horas atrás minha mãe estava conversando comigo. E eu não acreditava que ela estava ali no caixão, mano. Aí esse ser humano vem aqui, a única das pessoas falando, isso faz parte da vida, você pode ter certeza que ela é uma pessoa alegre, ela não vai querer... É isso mesmo. E graças a Deus que o Basílio chegou lá, me deu uma palavra amiga, sabe? Pô, que eu estava sem chão. E ali me deu muita força. E eu lembro das suas palavras. Ele falou assim, eu conheci a sua mãe desde pequenininha, nós crescemos juntos. E você pode ter certeza, se você ficar triste, ela vai estar triste lá. E ela sempre vai querer ver você do jeito que você sempre foi. A família sempre foi alegre sempre da foi sua mesmo, mãe. A família sempre foi alegre. Então, era ali baile assim de fim de semana e bailes. Não, e hoje eu falo para todas as pessoas, quem tem mãe valoriza. Porque era a única pessoa que chegava e falava as verdades na minha cara. Ela falava, você pode ser o Dinei, para mim você é o Claudinei, de coisa de pequenininho. E ela falava as verdades na minha cara. Hoje em dia, é difícil você até confiar nos filhos. A única pessoa que você pode ter confiança mesmo, que você pode confiar é a mãe. Porque até nos filhos está difícil para confiar, nos dias de hoje está difícil. Então, a pessoa que mais faz falta na minha vida hoje em dia, Base, você pode ter certeza que toda vez que eu estou com algum problema em casa, eu falo assim, puta, por que minha mãe está aqui? E essa pessoa, Raquel, tem um bom... É Deus só fazer uma oração, que ela está do seu lado sempre, tá? A pessoa que faz mais falta na minha vida, e você sabe disso. Viola, você não sabe o número de pedidos que tinham. Por isso que eu falava, Viola, dá uma moralzinha pro seu pai aqui, pô, vai 1 hora. Mas aí eu entendi porque eles têm agenda. Todos eles. O Dinei foi quando ele tinha o tempo, agora não tem mais, porque está chegando o fim de ano, os convites é muito grande, que aparece de tudo quanto é lado, e é o momento que eles têm que buscar aquele cala-boquinha, né, para botar dentro de casa, porque a escolha que foi feita é em cima de nós. E nós temos que ter essa dignidade de buscar. Não faz mal o sacrifício, porque vale a pena. Porque fazer o que eles fizeram por nós, não tem dinheiro no mundo que pague. Falou? Obrigado, meus ouvintes.